Boa tarde, estamos aqui na Câmara Municipal de Xambrê, com o vereador Carlos Meira, né? Fazendo nosso trabalho de sociologia sobre direito e política. E vou começar com a pergunta: quais as funções da Câmara? A função do legislativo da Câmara Municipal, tanto ela tem a função de fiscalizar, quanto a função de elaborar leis e criar leis, né? Como assim criar leis e elaborar leis? Quando a criação das leis pode partir tanto do Legislativo Municipal, desde que não fira os princípios, e tanto também do Executivo Municipal. Aí vem para a Câmara aprecia através das suas comissões, posteriormente elas são votadas em plenário, se aprovadas, elas acabam se transformando em leis, né? E a função fiscalizadora, a gente acaba fiscalizando os atos do Poder Executivo, das secretarias competentes, né, dentro do Poder Executivo, e também os atos do Legislativo também. Na sua opinião, como está o trabalho do Legislativo e do Executivo? Na verdade, tem que trabalhar sempre em harmonia, os dois poderes, né? Porém, muitas vezes acontece alguns atritos. A Câmara tem a função de estar fiscalizando, e quando acontece algum ato em desacordo, né, que fere algum princípio, e a Câmara acaba cobrando, o vereador acaba cobrando isso do Poder Executivo, às vezes acontece algum atrito. Porém, tem que andar em harmonia, pensar sempre no bem-estar coletivo da população, para que a gente consiga sempre prosperidade para o nosso município. Por que você resolveu entrar na política? E qual a dificuldade enfrentada logo no início do mandato? Resolvi entrar na política por acreditar que a gente deve sempre estar renovando o cenário político, e por acreditar também que eu poderia somar forças junto à juventude, junto aos idosos, junto às crianças, para a gente estar ouvindo, ser um canal para estar ouvindo a opinião deles, dessas pessoas, e estar levando e buscando direitos através da função que eu exerço, né? Quais as dificuldades que eu encontro? A gente encontra dificuldade no dia a dia, todos os dias do nosso cotidiano. Por quê? Muitas vezes a gente tem que estar cobrando, a população tem um acesso com a minha pessoa de vereador, e eu absorvo essas indicações das pessoas e acabo cobrando do Executivo. Às vezes a gente não consegue resolver, às vezes a gente não consegue fazer esse elo, né, para que haja o que? No final a gente consiga o êxito. Então às vezes a gente tem alguns atritos ali também. Mas assim, é a função que eu resolvi exercer, então tem que ir até o final. Certo. Qual tarefa ou projeto você considera a sua conquista mais significativa na carreira até agora? Igual eu falei para você, eu tenho algum projeto que eu ainda estou em fase de estudo, não vou ainda falar porque ainda a gente está criando, está vendo as possibilidades de fazer parceria, inclusive com a Unipar. Isso é um filho meu ainda que eu quero elaborar para o final do ano que vem aí para ver se dá certo. Mas a gente agora já estou colocando em pauta uma audiência pública para a gente tratar dos direitos dos animais, né? A gente vê muito maltrato de animais na cidade. A gente quer trazer a população para a gente ouvir quais as demandas, quais as dificuldades, o que os animais têm sofrido, quais os principais focos que acabam tendo de maltrato dos animais, para a gente tentar, depois da audiência pública, depois de ouvir todos os problemas, a gente criar uma comissão, criar uma ONG ou alguma coisa assim, para a gente tentar desenvolver um trabalho voltado para a proteção e defesa dos animais aqui no município, né? A Câmara julga as contas municipais? A função da Câmara é também julgar as contas do Executivo, né? Primeira análise é feita pelo Tribunal de Contas, segunda análise é feita pela Câmara, né? A gente tem um prazo, tem tudo um procedimento que tem que ser adotado, de defesa, do prefeito poder justificar quando a conta vem com ressalva ou não, né? Posteriormente é levada à mesa e a gente acaba votando, né? Cada vereador vota ou pela aprovação ou pela reprovação, ou pela aprovação com ressalva. Cite 2 problemas que o próximo presidente da República deve resolver logo ao assumir o cargo. Eu acho que um dos problemas hoje que fere muito o nosso país, primeiramente a economia, né? A gente vive num momento de instabilidade econômica, né? E o presidente que for eleito vai enfrentar uma grande dificuldade, porém, né, se tiver capacidade, se ouvir, se buscar parcerias internacionais, creio que a gente consegue solucionar, porque o Brasil é um país muito rico,
e natureza, né? Que é uma das principais fontes de recurso aí do mundo. E o segundo ponto, eu acho que segurança pública. A violência hoje no nosso país ela está muito evidente, ela está muito constante no nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que é um outro problema que ele vai encontrar muita dificuldade e que tem que ser tomado medidas drásticas e urgentes para que possa sanar esse problema. Bom, assim finalizamos então a nossa entrevista, né? Agradecemos ao Carlos Almeida por ceder esse tempo para a gente. Eu que agradeço os alunos do Instituto Federal, o professor que está desenvolvendo o trabalho, muito importante para que os alunos tenham esse senso crítico e que participem da política, entendam um pouco do cenário da política. Parabéns. Obrigado.